Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta. Vamos falar agora nossa aula sobre função tangente, beleza? Função tangente, suas características, gráficos, e vamos resolver alguns exercícios aí, beleza? Então, meus queridos, vamos chamar a vinheta aí e vamos começar a nossa videoaula. Então, veja bem, função tangente, tá? Nós já vimos aí a função seno, a função cosseno. A função tangente é um pouquinho diferente, né? Tem algumas particularidades, algumas peculiaridades, né? Então, pensando na nossa função tangente aqui, nós temos o nosso ciclo trigonométrico. Vocês recordam que o eixo, esse eixo x aqui é o eixo dos cossenos, e esse eixo y aqui é o eixo dos senos. O eixo das tangentes, ele vai tocar em um único ponto aqui, certo? E então ele é tangente a esse círculo, nesse ponto A, exatamente aqui na posição 0, em termos de ângulo, grau ou radiano, né? E nesse sentido a gente sabe que é positivo, nesse negativo, então a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então vamos pensar o seguinte, ó. Essa nossa função, ela é definida da seguinte maneira. Qualquer valor aqui de x, ele vai ter sempre uma resposta para mim, certo? Só que quando chegar um x que a gente vai admitir como sendo aqui o ângulo de 90 graus ou o ângulo de 270 graus, nesse momento eu não vou conseguir achar uma imagem, ó, porque a minha função tangente está aqui. Quando eu tiver no ângulo aqui de 90 graus, aqui, ó, quando meu x for 90 graus, ou π sobre 2, o que vai acontecer? Eu tenho uma reta paralela, ou seja, eles não vão se encontrar nunca. Como eles não vão se encontrar nunca, então a nossa função domínio aqui não é qualquer valor de x, é todos os valores reais menos os ângulos 90 e 270 e os seus, aqui, π sobre 2, mais n, onde n é o número natural, o número de voltas, né? N vezes π. Então esse é o nosso domínio. E o nosso contradomínio? Nosso contradomínio são todos os reais, beleza? Então a nossa função f de x vai ter sempre esse domínio. Qual é o domínio? Todos os reais menos os 90, 270 e assim por diante, né? Todos que vão bater nesses dois pontos aqui. E neste caso aqui a imagem sim, são todos os reais, todos os valores da minha reta tangente aqui. Diferentemente do seno e do cosseno que a gente olhou nas aulas anteriores. Tudo bem? Beleza. Regra de sinal, isso é muito importante, ó. Os valores do ângulo x aqui que vão estar relacionados ao... O valor do ângulo x que vão estar relacionados no primeiro e no terceiro quadrante, eles vão fazer com que a minha tangente tenha uma resposta, uma imagem positiva, ó. Todos os valores que estão aqui no primeiro quadrante vão rebater aqui, ó. E o do terceiro também. Então, nos quadrantes 1 e 3, né, nos quadrantes ímpares, nós teremos aqui a imagem da tangente positiva, e nos quadrantes pares, nós teremos aqui a imagem da tangente como sendo a imagem negativa. Tudo bem? Então vamos pensar. Primeiro exercício que está dizendo o seguinte, ó. Complete o quadro a seguir com os valores da tangente. Então, vamos pensar assim, no nosso ciclo trigonométrico, quando x for 0, quanto vale a tangente do ângulo x? Também vale 0. Quando ele for 30 graus, lá naquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, que a gente monta, nós vamos lembrar que isso aqui, o tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, certo? E a tangente do ângulo de 45? Vale 1. E a tangente do ângulo de 60? Raiz de 3. E a de 90, nesse caso, não existe. Lembra que ele está definido? Então, o 90 não está definido no nosso x, não está definido no nosso domínio, por isso que ele não tem imagem, não existe. 180 ele volta a ser 0. Lá no 270 não existe de novo. Lembra que o domínio está sempre trabalhando com o
o 90 mais n vezes 180, ou seja, 90, ele volta 270, volta aqui para o 90, 270, só que com os seus arcos congruentes aí. Chique? E o 360 ele volta a zero. Com base nisso, eu consigo montar aqui o gráfico. Ó. Como que ficaria o gráfico da nossa função? Colocando o gráfico nessa nossa tela aqui, observe como é que eu construí o gráfico da função tangente. Dentro daquela tabelinha que nós montamos, né, aqui, quando o x é zero, quando ele foi 30 graus, raiz de 3 sobre 3, quando ele foi 45 graus, deu 1, quando foi 60 graus, raiz de 3, assim por diante. Quando chegou aqui no 90 e no 270, observe que eu fiz um tracejado aqui. Esse tracejado aqui, ele tem um nome de assíntota. O que é essa assíntota? Seria uma linha imaginária da qual eu nunca vou tocar ou vou transpassar, ou seja, nunca vou passar por ela e nem tocá-la. Tá? Então, observe que a minha função tangente, ela vai estar circulando nesse intervalo, sempre em π, ó, num período π aqui, certo? Ó, de 90 a 270, quanto que eu andei? 180. E aqui a mesma coisa, 180. E para o lado de cá, 180, 180. Então, o gráfico da minha função tangente, ele é uma função que é sempre crescente, tá? Ela é uma função crescente. Ela é uma função onde o período sempre vai ser π, como está dizendo aqui embaixo, ó, o período sempre é π. E além disso, ele tem uma característica interessante nas funções, uma função pode ser par ou uma função pode ser ímpar, ela é uma função ímpar. Por quê? Porque a tangente de um número negativo, né, de um x negativo, é igual a menos a tangente do x. Se ela fosse uma função par, a tangente do nosso menos x seria tangente de nosso menos x seria a mesma coisa que... Então aqui nós temos que a tangente de menos x, ela é menos tangente de x, que é uma função ímpar, mas se ela fosse uma função, por exemplo, par, tangente de menos x seria igual a tangente de x. Tá? Mas aqui nesse caso é uma função ímpar. E, além disso, nós temos então essa característica, né? Onde aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu estou dividindo aqui em quadrantes. Ó. Isso aqui é o nosso primeiro quadrante, que vai de 0 a 90. Se você pensar aqui nós estamos com o nosso segundo quadrante, que vai de 90 a 180. E seria o nosso terceiro quadrante. E aqui voltaria para o 2π aqui, o nosso quarto quadrante. Tá? Ela é, nesse segundo intervalo, aqui ó, no segundo quadrante e no quarto quadrante, ela é negativa, conforme a gente viu lá na no nosso ciclo trigonométrico. Então veja bem, para facilitar a nossa vida aqui, então nós temos no primeiro e no terceiro quadrante ele é positivo, então está lá, o primeiro quadrante está aqui, certo? E o terceiro quadrante está aqui, ele é positivo, no segundo e no quarto ele é negativo. A construção, nós usamos esses valores aqui para poder construir esse gráfico. E aí, para a gente poder responder nossa perguntinha do exercício 1, ele coloca aí para você, complete esses quadrinhos aqui. Então, o que nós vamos fazer? No lugar onde está, aumentar agora esse cara aqui, nós aqui, pegar, o que nós queremos aqui é preencher essa tabelinha, né? E para nós preenchermos essa tabelinha, fica bem tranquilo você colocar aqui qual é o valor da tangente para esses dois casos. Com certeza absoluta, você pode vir aqui e colocar esse símbolo que não existe, que está garantido. Ó. Não existe para 90 e não existe para 270. E, para que a gente possa preencher isso aqui, qual é o valor quando eu estou rebatendo x aqui nesse cara? Ó, é 0. E quando eu estou fazendo 30 graus? 30 graus é essa medida aqui, ó, daqui até aqui. Quanto que vale isso? Raiz de 3 sobre 3. E o 45 graus é exatamente essa medida toda daqui até aqui, que isso aqui vale 1. E esse cara aqui, que é o 60, é a raiz de 3. Então, isso aqui nós preenchemos a tabelinha para a resolução desse nosso exercício. E observe que o segundo exercício aqui,
ele está pedindo para que a gente monte um gráfico, mas ele quer que ele monte um gráfico nesse intervalo só, de menos π sobre 2 até 5π. Então, se você observar bem, como é que eu vou montar isso aqui? É o mesmo raciocínio que a gente já tinha feito no exercício anterior. Olha só, eu já tenho aqui prontinho para você como desenhar esse gráfico. Ó, de menos π sobre 2 até 5π sobre 2. O gráfico que nós vamos ter é exatamente esse. Então, olha lá, eu vou simplesmente desenhar esse gráfico. Não se preocupe muito com a questão de desenho de gráfico, porque isso não é cobrado em vestibular, o desenho, mas sim você fazer análise gráfica, ou seja, identificar que função é essa pelo gráfico. Então, toda vez que você tiver uma função desse estilo aí, você tem a nossa função tangente, tá? E aí, está resolvido esse problema. Só que ele ainda pede para você indicar qual vai ser o período e qual vai ser a imagem, né, para esse problema. Então, o nosso período aqui sempre vai ser quanto? Vai ser πzinho, né? E a nossa imagem, todos os reais. Então, escrevendo isso aqui, não há erro, tranquilo pra caramba. Vem comigo no tchururururu. Chique? Então, agora nós vamos para o terceiro exercício e vem comigo. Bom, o nosso próximo exercício aqui está dizendo o seguinte, ó. Com relação ao ângulo alfa, podemos afirmar que a tangente de 2α vai valer. Então, vamos pegar aqui o que a gente pode fazer para esse caso. Vamos primeiro descobrir quanto vale esse ângulo alfa, certo? E aí, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um triângulo retângulo, onde esse ângulo alfa aqui, ele está diretamente relacionado com esse lado, e esse lado aqui é o cateto adjacente, e esse cara que está de frente para o maior lado aqui é a nossa hipotenusa. Tudo bem? Tá. Então, toda vez que você tem alguma coisa relacionando o ângulo e relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa, nós estamos trabalhando com quem? Com o cosseno. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar aqui a ideia de calcular qual seria o valor do cosseno desse ângulo. Mas eu não quero achar o cosseno, eu quero achar a tangente. Para achar a tangente, seria interessante a gente conhecer esse outro cara aqui, ó. Como é que eu posso conhecer esse outro cara aqui? A gente pode vir aqui e tentar calcular usando Pitágoras. Mas veja bem, ó, cosseno do ângulo alfa vai ser meio. Isso aqui diz o seguinte, alfa é o arco cujo cosseno vale meio. Qual é o ângulo em que o cosseno dá meio? Veja bem, o ângulo que o cosseno dá meio na nossa tabelinha lá, 2, 3, 3, 2, 1, certo? Então, nós descobrimos que o nosso alfa vale 60. Então, nós estamos querendo calcular a tangente de 2α, correto? Mas quem é 2α? 2 vezes alfa é 2 vezes o ângulo de 60. Então, nós temos aqui que 2 vezes alfa é 120. Então, esse ângulo que nós estamos procurando aqui, né, ou a tangente de 2α, nós estamos procurando quem é a tangente de 120 graus. E aí a sacada é a seguinte, ó, pensando no nosso ciclo trigonométrico, eu coloquei para nós aqui o ciclo para ficar mais fácil, o 60 está aqui, correto? Então esse cara aqui é o 60. 120 está em qual quadrante? Está no segundo quadrante, tudo bem? Para eu descobrir qual o valor dele, observe que eu vou ter que rebater ele aonde? Aqui, ó. Mas essa medida daqui até aqui, ela é exatamente igual a essa medida que está daqui até aqui, ó. Por quê? Porque em módulo elas são iguais, certo? Quanto vale esse cara aqui, ó? Quanto vale a tangente de 60? Tangente de 60, a gente sabe que vale raiz de 3. Então, quanto vai valer a tangente de 120? Também vai valer raiz de 3, correto? Porque em módulos são iguais. Porém, nessa região aqui, nós não estamos rebatendo na parte negativa, então isso aqui é menos raiz de 3. Então, logo, o valor que a gente está procurando aqui, da tangente, é menos raiz de 3. E aí, o problema ficou bem fácil. Legal? Tem outra maneira de fazer isso? Tem. A gente podia, ao invés de calcular o cosseno, a gente aplicar Pitágoras aqui, né? Vamos chamar isso aqui de x qualquer. Calcula o valor de x, já acha a tangente direto do valor do ângulo alfa, e aí depois a gente calcula a tangente de 2α. Tá? Então, isso é uma outra maneira de ser feita. Está resolvido o nosso problema.
Bom, nosso próximo exercício aqui diz o seguinte, ó. Você tem a seguinte situação. O conjunto verdade da equação seno de x menos cosseno de x igual a zero no intervalo de 0 a 2π quando é que seno de x é igual a cosseno de x? Então vamos para a nossa lousa de aqui. Seno de x menos seno de x tem que ser zero. Daqui eu posso dizer que o seno de x e o cosseno de x são iguais. A pergunta é, qual o valor de x que faz isso aqui ser verdadeiro? Tá? Existe algum valor de x que o seno dele é igual ao cosseno? Se a gente pensar no nosso ciclo trigonométrico, quais seriam os valores onde o seno e o cosseno são iguais? Então, se a gente pensar no nosso ciclo trigonométrico aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, o nosso eixo seno, certo? Nós vamos ter aqui o eixo do cosseno. Nesse primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno também. Então, existe aqui um valor onde o seno é igual ao cosseno. E aqui no terceiro quadrante, os dois são negativos. Então, também existe um valor que faz com que os dois sejam iguais. E quando é que isso aqui, os dois são iguais? Quando os dois forem iguais, nós temos que a tangente nada mais é do que a divisão do seno sobre cosseno, correto? Quando esses dois forem iguais, segundo a colocação do nosso problema, a tangente x ela vai valer quanto? Vai valer 1, correto? Então, o que acontece? Nós estamos procurando aqui nesse eixo, aqui, ó, qual é o valor onde os dois são iguais. E os dois são iguais quando essa tangente aqui valer 1. Então, eu só preciso descobrir quem é esse ângulo. E qual é o ângulo, né? Qual é o valor de x cujo arco diz que a nossa tangente vale 1 quando x for 45 graus, que é aqui no primeiro quadrante, ou quando ele for aqui no terceiro quadrante. A pergunta é, como é que eu sei que um ângulo está no terceiro quadrante? Se esse aqui é o nosso ângulo x, só para a gente relembrar, no segundo quadrante a gente faz 180 menos x para achar o arco côncavo, e no terceiro quadrante 180 mais x. E o nosso x é 45, 180 mais 45, nós temos aqui dois valores para x. Ou ele é 45, ou ele é 225. Só que, se você olhar as respostas aqui, elas estão no formato de radiano. Então, nós vamos ter que fazer a conversão. Nós sabemos que isso aqui é igual a 180 graus, certo? Então, aqui é rad e aqui é em grau. Se eu tenho 45, nós vamos fazer a multiplicação em cruz. Então, o nosso ângulo x aqui seria 45 vezes π sobre 180. Então, toda vez que eu quiser transformar um ângulo de grau para radiano, é só multiplicar por π sobre 180. Simplificando isso aqui é π sobre 4. E aí, se eu quiser, em vez de fazer essa conta, como eu já achei aqui que o x vale π sobre 4, ao invés de fazer 180 mais x, que é em grau, a gente pode fazer π mais x. Então, quem é esse π mais x? Então, olha só que legal. π mais o π sobre 4. 4 vezes 1 mais 1. Isso aqui é o ângulo de 5 sobre 4. Esse ângulo de 5π sobre 4 também me dá como resultado a tangente igual a 1. Então, dentro desse intervalo, só na primeira volta, nós teríamos como resposta aqui esse ângulo, que vai ser o 45, e o nosso amigo 225. Beleza? Tranquilinho? Vamos para finalizar essa aula, show de bola. Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Qual dessas afirmações aqui é verdadeira? E aí, então, o ângulo que a gente está trabalhando é 210 graus. Então, nós só precisamos comparar, ver quem é esse. Vamos para a nossa lousa aqui e vamos ver o seguinte. Olha que bacana. Nós precisamos comparar o seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos primeiro calcular quem é o seno de 210, quem é o cosseno de 210, quem é a tangente de 210. Primeira pergunta, 210 está onde? 210 está aqui, está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante,
O seno é positivo ou é negativo? É negativo. E o cosseno no terceiro quadrante? Também é negativo. Mas e a tangente no terceiro quadrante? Lembra que a tangente é a divisão seno pelo cosseno? Então, ela vai ser número negativo dividido por número negativo, isso aqui vai ser positivo. Tudo bem? Tá. Vamos pensar o seguinte, ó, o seno de 210. Qual é o ângulo que corresponde a ele no primeiro quadrante? É o ângulo de 30 graus, ó. Quanto vale o seno de 30? O seno de 30, eu sei quanto é. Ele vale meio. Mas aqui é negativo, então isso aqui é menos meio. Tudo bem? Quanto vale o cosseno de 30 graus? O cosseno do ângulo de 30 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2. Mas como eu quero achar o cosseno de 210, ele está no terceiro quadrante, ele é negativo. E a tangente? A tangente é igual à tangente de 30, certo? Se ele é igual à tangente de 30, a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, só que ele é positivo. Analisando esse caso, qual deles é o menor? Então vamos pensar assim, ó. Isso aqui é menos 0,5. Isso aqui é 1,7 aproximadamente, então isso aqui é menos 0, vamos colocar 8 aí para arredondar, 0,85, certo? Quem é o menor desses aqui, ó? Quanto mais longe do zero, mais longe, ou seja, menor ele vai ficando. Então esse aqui é o menor de todos, ó. Esse é o menor de todos, então o cosseno é o menor de todos. Na sequência, né, tem outro aqui para a gente comparar? Não tem. Então já pode achar que a resposta direta é essa, ó. Cosseno, seno e a tangente, que é positiva. Está aí encerrado o nosso exercício. Beleza, moçada? Então, show de bola. Eu agradeço aí você ter estado comigo até agora. Brigadão, valeu mesmo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e nos ajude aí a mostrar que a matemática é 10. Valeu, forte abraço, fique com Deus e até breve. Tchau, tchau.